Imagine por um momento, se a morte batesse à sua porta hoje, agora. O que você faria? O que sentiria nesse instante? Essa é uma pergunta poderosa e desconcertante, mas que tem sido feita por filósofos, religiosos e cientistas ao longo dos séculos. Hoje, quero convidar você a refletir comigo sobre essa questão e, quem sabe, encontrar algumas respostas para viver de forma mais plena, mais abundante. A filosofia sempre buscou compreender o sentido da vida e da morte. Os existencialistas, como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, nos confrontam com uma visão que pode parecer perturbadora. A vida, segundo eles, não tem um sentido pré-determinado. Sartre dizia que somos condenados a ser livres. Isso significa que, ao contrário do que muitas vezes buscamos, não há um manual, uma direção divina ou um destino inevitável que nos diga qual é o nosso propósito. Nós, sozinhos, precisamos criar esse sentido. Mas e se morrêssemos hoje? Teríamos criado algo que consideramos significativo? Sartre nos provoca a pensar: se a morte viesse agora, nossa vida teria sido autêntica? Ou simplesmente seguimos o que esperavam de nós? Para Camus, a vida é marcada pelo absurdo, a busca por sentido em um universo que não nos dá respostas. Mas ele nos convida a desafiar esse absurdo, a continuar criando, amando, agindo, mesmo sem garantias. Então, se soubéssemos que o fim está próximo, como continuaríamos? Esse é o poder transformador da filosofia. Ela nos dá a liberdade de questionar, de escolher como viver cada dia. A religião, por outro lado, nos oferece uma lente mais espiritual para compreender a morte. Para o cristianismo, por exemplo, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida, uma jornada eterna. Ao pensar, o que faria se morresse hoje? O cristão é levado a refletir sobre o estado de sua alma. Está preparado para o encontro com Deus? Viveu uma vida de propósito, de amor ao próximo? E no budismo, a visão da morte é bem diferente. Ela é uma passagem natural no ciclo do samsara, o ciclo de morte e renascimento. Tudo o que fazemos em vida gera karma, que influencia as próximas existências. Ou seja, viver com compaixão, desapego e sabedoria é fundamental. A pergunta, o que faria se morresse hoje? Se torna um chamado para avaliar o que estamos carregando conosco. Apegos? Ego? Ou estamos prontos para o próximo estágio, sem medo, porque vivemos de forma equilibrada? Essas religiões nos ensinam que a morte não é uma punição ou algo a temer, mas parte de um ciclo maior, e que viver com propósito, seja na fé ou na compaixão, nos prepara para essa inevitável transição. E a ciência? Bem, a ciência encara a morte de forma mais objetiva. Do ponto de vista biológico, a morte é o fim das funções vitais. O coração para de bater, o cérebro deixa de funcionar, e o corpo começa a se decompor. Para a neurociência, quando o cérebro morre, toda a nossa identidade, nossas memórias, nossos sentimentos simplesmente desaparecem. É o fim da consciência tal como a conhecemos, mas a ciência também nos deixa diante de mistérios. Estudos sobre experiências de quase-morte e as teorias da física moderna, como a mecânica quântica, levantam questões intrigantes. O que acontece com a nossa consciência quando morremos? Será que existe algo além? O físico Erwin Schrödinger, famoso por seu experimento mental do gato de Schrödinger, nos leva a pensar sobre múltiplas realidades, dimensões que podem escapar da nossa percepção comum. Essas questões científicas ainda não têm respostas definitivas, mas nos mostram que a vida é um mistério profundo, que pode ir muito além da simples biologia. E isso nos faz valorizar ainda mais o tempo que temos aqui, agora. Agora, depois de tudo isso, a grande pergunta continua: o que você faria se morresse hoje? A verdade é que não sabemos quando a morte chegará, mas temos uma escolha em nossas mãos. Como vamos viver o tempo que nos resta? A filosofia nos lembra da liberdade de criar nosso próprio significado.
A religião nos convida a viver de acordo com nossos valores mais profundos, preparando-nos para algo além. A ciência nos ensina a valorizar cada instante, porque do ponto de vista físico, o tempo é limitado. Mas, em vez de temer a morte, por que não abraçá-la como uma forma de dar mais valor à vida? O que você faria se soubesse que tem apenas este momento? Abrace as pessoas que você ama. Diga as palavras que você tem guardado. Faça as escolhas que têm significado. A vida não é sobre acumular riquezas, status ou poder. É sobre criar memórias, impactar vidas, cultivar amor e propósito. Você não precisa esperar até o último segundo para começar a viver uma vida plena e abundante. Faça isso agora. Não adie seus sonhos, suas paixões. Viva cada dia como se fosse o último, porque um dia, inevitavelmente, será. E quando esse dia chegar, que você possa olhar para trás e dizer: eu vivi plenamente, eu amei, criei e deixei o mundo um pouco melhor do que encontrei. Então, o que você faria se morresse hoje? Talvez a resposta seja simplesmente viver intensamente. Se esse vídeo te trouxe alguma reflexão, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Vamos viver com propósito.